aqui praticamente o dia inteiro aqui na igreja, trabalhando, ajudando, carregando coisa, fazendo coisa, enfim, muito trabalho, e os irmãos participaram aí intensamente também. Nós agradecemos muito a Deus por isso. E eu separei, queridos irmãos, para nós meditarmos brevemente no culto desta noite, um texto que o apóstolo Paulo deixou para nós, registrado em Filipenses 4, versículo 4. É um texto bastante conhecido de todos nós. Filipenses 4, versículo 4. Nós vamos ler, os irmãos podem permanecer sentados mesmo, mas vamos fazê-lo com toda a reverência. Filipenses 4, versículo 4, nos diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. No capítulo anterior, no versículo 3, aliás, no versículo 1, finalzinho lá do versículo 18, o apóstolo Paulo, ele encerra o versículo dizendo o seguinte: de fato, continuarei a alegrar-me. De fato, continuarei a alegrar-me. Nós passamos, queridos irmãos, esta semana aí que passou, há 15 dias atrás, uma experiência difícil, uma experiência dura, que envolveu alguns dos nossos irmãos aqui da igreja, que foram atingidos diretamente, e atingiu muitos conhecidos, amigos nossos, pessoas com quem trabalhamos, vizinhos, enfim, muitas pessoas sofreram com essa chuvarada aí que se abateu sobre Petrópolis. E estas questões, irmãos, nos fazem pensar, porque muitas vezes a vida nos reserva alguns momentos que são muito duros, momentos pelos quais nós temos que passar, não tem jeito, nós não podemos simplesmente abrir mão da vida e continuar a caminhada. E eu acho muito interessante, irmãos, que existem muitos pregadores e muitas doutrinas que pregam um evangelho que não é bíblico. O evangelho da vitória plena, da vitória total. Um evangelho onde aquele que tem um encontro com Cristo terá todos os seus problemas resolvidos. Não passará por dificuldade, porque Jesus vai dar um jeito em tudo. Deus vai resolver tudo. E isso não é bíblico. Porque o próprio Senhor Jesus falou que nós passaríamos por momentos de aflição. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, vários exemplos claríssimos disso. O profeta Elias, por exemplo, foi um deles, que passando por um momento difícil, ele chegou a desejar a morte. Moisés foi um outro que pediu: Senhor, é melhor eu morrer, porque eu não aguento mais atravessar esse momento que a minha vida está atravessando. E muitos outros, Jonas foi um outro, Jonas discutiu com Deus, brigou com Deus, falou: Senhor, tira minha vida porque eu não aguento mais essa história. Esses servos do Senhor que nos deixaram registrados esses testemunhos são exatamente como nós. Nós podemos passar por momentos duros na vida. E o apóstolo Paulo, quando ele registrou esta afirmação, não estava, irmãos, tranquilão, deitado lá numa rede, ou na cadeira, ou na varanda de casa. Quando o apóstolo Paulo escreveu, registrou para nós este convite a uma alegria plena, baseada na nossa comunhão com Deus, ele estava preso, encarcerado, e com uma condenação de morte muito próxima de acontecer. E, irmãos, uma prisão romana era um lugar que ninguém gostaria de estar.
porque as condições eram terríveis, as condições eram difíceis. O apóstolo Paulo, durante algum tempo, ele ainda teve uma condição de estar livre, inclusive pregando o evangelho, mas depois ele foi sumariamente preso realmente. E as prisões romanas eram calabouços, muitas vezes, completamente degradantes da condição humana. E mesmo assim, mesmo o apóstolo Paulo enfrentando esta situação, mesmo o apóstolo Paulo estando com uma condenação de execução a caminho, ele registra para nós: olha, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vou afirmar para vocês, para que não fique nenhuma dúvida, alegrem-se no Senhor. E um pouco antes ele afirma: eu continuarei me alegrando, independentemente das circunstâncias que a vida me reserve. Esse é, irmãos, um dos grandes desafios da vida cristã. O desafio de nós nos mantermos alegres, ainda que as coisas não estejam andando como eu gostaria que estivessem. E isso, queridos, só é possível quando nós mantemos em dia a nossa comunhão com Deus. Quando nós falamos em alegria, em estarmos alegres, a gente logo começa a pensar, né? Poxa, eu vou estar alegre se eu estiver com o bolso cheio de dinheiro, eu vou estar alegre se eu estiver fazendo a viagem dos meus sonhos, eu vou estar alegre se eu fizer uma festa de aniversário aí, que vai ser uma beleza e vem muitos convidados, e a gente comemore, todo mundo se reúna, a família se reúna, todos se alegrem. Cada um poderia ter aí o seu motivo, né, de alegria. Mas muitas vezes, irmãos, a festa que a gente planeja dá tudo errado. Não é mesmo? A gente estava conversando lá em casa, né, amor? Ela estava planejando, né? Fez agora os 58 anos, parece 40, né? Mas é 58, eu posso garantir que é 58. E ela planejou uma festa com as amigas e tal, a gente estava pensando lá como é que ia arrumar lá, estava aquele esquema todo, e aí aconteceu esse negócio, foi festa por água abaixo, não aconteceu nada, não comemorou nada, pelo contrário, né, a comemoração do aniversário foi carregando o troço para lá, para cá, e arrumando coisa, e ajudando um, ajudando o outro, porque o plano se frustrou. Às vezes a gente cria expectativas que parecem que vão nos trazer uma grande alegria, um momento de grande felicidade, mas a coisa dá tudo errado, vai tudo por água abaixo. E aí que vem a diferença, aí está a diferença. Como que eu vou lidar com as frustrações que a vida me reserva? Eu vou manter em dia minha alegria ou eu vou me debruçar sobre os próprios joelhos, chorando porque deu tudo errado? É isto que o apóstolo Paulo nos convida, a nós mantermos a nossa condição de uma alegria duradoura, não porque ela é baseada em fatos, não porque ela é baseada em coisas, mas porque ela é baseada na certeza da comunhão com o Senhor e da providência dEle, do cuidado dEle para conosco. Quando nós temos essa consciência, como o apóstolo Paulo tinha, nós temos condições de passar pelo momento de adversidade, de lutarmos com o momento de adversidade e superarmos esse momento, mantendo-nos alegres pela certeza da presença do Senhor em nossas vidas. Mas para isso, é preciso, irmãos, que nós entreguemos a nossa vida integralmente aos cuidados do Senhor. Algo que é comum acontecer nas nossas vidas é nós irmos pouco a pouco perdendo essa noção de entrega total das nossas vidas a Deus. Muitas vezes vamos perdendo a noção da importância de mantermos as nossas vidas integralmente sob os cuidados de Deus. E vamos abrindo em nossas vidas, em nossa comunhão com Deus, pequenas brechas. Nós devemos ser
unicamente, integralmente, totalmente de Cristo. E muitas vezes um pedacinho da gente, um pedacinho dessa nossa relação com Deus vai se soltando, vai se perdendo, e nós, às vezes, não damos muita importância a isto. Não, isso aqui não é nada demais. Isso ali não tem problema nenhum. Não vai afetar em nada a minha comunhão com Deus. Vejam, por exemplo, nós vivemos numa correria, às vezes, tão grande, que nós não paramos, irmãos, durante a semana, para ler a palavra de Deus. Para ler a Bíblia, que é o nosso alimento. É o momento que Deus está falando conosco. Não paramos. É só o corre-corre. Nós temos tempo, muitas vezes, para futucar celular horas a fio, mas não paramos para ler um livro de doutrina bíblica, um livro de experiências bíblicas. Não paramos para ler e meditar na palavra de Deus, permitindo que Deus fale conosco, permitindo que Deus abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. E muitas vezes, esse pedacinho de nós, ele vai se perdendo e nós vamos nos acostumando com ele. Outras vezes, irmãos, é aquilo que eu vou aceitando como normal. Deus nos quer por inteiros, irmãos. Deus nos quer por inteiros. Deus não quer nem um pedacinho sequer faltando de nós para com Ele. E muitas vezes a gente vai permitindo que esses pequenos pedaços vão se partindo. Então, nós vemos crentes, por exemplo, bebendo bebida alcoólica. Mas isso aqui não tem nada demais, não tem problema nenhum. A gente vê crentes, servos de Deus, vendo coisas que não deveriam ver, porque não vão contribuir em nada com o caráter, com a vida espiritual, com a comunhão dele com Deus. Mas não, isso aqui não tem problema nenhum. Eu vou ver esse programa, o programa X ou o programa Y, afinal de contas, não tem nada demais. É só eu aqui mesmo que estou vendo. E vamos perdendo esses pedacinhos. Às vezes, nós permitimos que um espírito de pessimismo tome conta das nossas vidas. E nada está bom. E nós deixamos de nos voltar para Deus, permitindo que Ele trabalhe em nossas vidas, restaurando a nossa alegria. Quando eu tenho comunhão com Deus, quando a minha vida está integralmente entregue ao Senhor, os momentos difíceis, eles vão se tornar, na verdade, momentos de intensa comunhão com Deus e, consequentemente, momentos de alegria. Sabem que é interessante? O apóstolo Paulo alerta os crentes filipenses para uma questão. Ele elogia muito os filipenses e diz para eles: olha, eu tenho grande alegria na vida de vocês, mas tem algo que vocês precisam consertar. Quando o reino romano, o Império Romano tomou conta de toda aquela região, inclusive da Grécia, da Macedônia, a cidade de Filipos, ela se tornou uma colônia romana. Consequentemente, os filipenses, eles passaram a ser cidadãos romanos e passaram a ter direito aos privilégios que os romanos tinham. Então, eles começaram a se orgulhar daquilo. E começaram a achar que eles eram melhores que os demais, que não tinham adquirido esse direito. E o apóstolo Paulo fala para eles: olha, a vida de vocês me traz grande alegria, mas vocês precisam corrigir este fato, porque o nosso mundo não é este. Pouco importa se vocês são cidadãos romanos ou não, porque o nosso mundo está lá, está nos aguardando.
O apóstolo Paulo os alerta para corrigir este pequeno pedaço, muito embora ele tivesse grande alegria na vida dos filipenses, que eram crentes excelentes, mas ele diz, ainda assim, é preciso que esse pequeno pedaço, ele seja reparado. Esse pedacinho que quebrou, ele precisa ser consertado e trazido ao todo novamente. Porque se vocês permitirem que isso permaneça assim, lá na frente, vocês vão ter um problema, vão ter uma dificuldade. E este é um convite, queridos, que Deus faz para todos nós. Se nós estamos perdendo um pedacinho aqui, outro ali, um caquinho ali, outro caquinho ali, vamos parar. Vamos pensar, vamos orar a Deus, vamos reparar isso e fazer com que a nossa vida retorne integralmente para o cuidado de Deus. Nós não podemos abrir exceções em nossa comunhão com Deus. Porque quando eu começo a abrir exceções, a alegria que eu tenho na comunhão com Deus, ela está dando um passo seguro para se perder. E nós não podemos admitir isso, porque a alegria pela comunhão com o Senhor Jesus, ela nos traz uma alegria que é genuína e uma alegria que ela é duradoura, justamente porque o fundamento dela é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo atravessando aquele momento tão difícil, ele diz, eu continuarei me alegrando. Eu não vou perder nada do que eu tenho. Eu não vou abrir mão de nada do que eu tenho. Nenhum pedacinho vai cair de mim, da minha comunhão com Deus. Eu vou manter a minha alegria, porque o fundamento da minha alegria é justamente a minha comunhão com o Senhor Jesus. Esse é o convite que ele faz para cada um de nós. Tomarmos uma posição, tomarmos uma decisão de entregarmos nossa vida totalmente nas mãos do Senhor, para que a alegria que Cristo nos proporciona, ela seja uma realidade, ela seja duradoura. Quando a minha vida está entregue a Deus, integralmente, eu não abro exceções, eu não permito exceções, eu trabalho aquelas questões que estão me trazendo um incômodo, que estão tentando roubar a minha alegria, que estão tentando furtar a minha alegria na presença de Deus, e as entrego ao Senhor em oração, pedindo a Ele que cuide da minha vida, que fortaleça a minha fé e que renove a cada dia a minha alegria. A nossa alegria, queridos, ela não pode desaparecer com as coisas que temos. Não é fácil, mas é possível. Se a nossa comunhão estiver em dia, se a nossa vida estiver com a comunhão integralmente nas mãos do Senhor. Muitas vezes as nossas frustrações, elas vêm tirar também a nossa alegria, mas nós devemos saber ter inteligência emocional, ter inteligência cristã para trabalhar com essas questões e pedir a Deus força para continuar caminhando, na certeza de que com Ele nós teremos condições de vencer o momento mau, de vencer o momento difícil e continuarmos nossa caminhada com uma alegria perene, eterna, duradoura, justamente porque a nossa alegria está em servir a Deus. A certeza da nossa alegria vem da certeza que temos da plena comunhão com Cristo, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Você está, querido, atravessando um momento difícil, você está atravessando uma circunstância difícil, as coisas não estão andando da maneira como você gostaria que estivessem, e isso tem trazido tristeza ao seu coração, coloque aos pés de Jesus. Seja lá o que for, coloque aos pés do Senhor, e clame a Ele, e peça a Ele, e ore a Ele, para que Ele fortaleça a sua vida, para que Ele restaure a sua alegria, para que, como o servo do Senhor Davi, o rei Davi falou, restaura em mim a alegria da comunhão contigo, a alegria da salvação. Então eu quero convidá-lo a que você abaixe a sua cabeça, nós vamos orar juntos, e quero
pedir a você que você encaminhe o que vai seu coração a Cristo. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e diga a Ele, né? Não precisa dizer a mim, mas diga a Cristo: Senhor, eu estou passando por esse ou por aquele problema, eu tenho esta ou aquela dificuldade, mas eu creio que o Senhor pode restaurar a minha alegria, a alegria da salvação, a alegria da comunhão contigo, a alegria de caminhar contigo. Eu creio que a tua mão me segura, que o teu poder me toca, que o teu poder me sustenta, que o teu poder me transforma, que o teu poder pode me trazer alegria, a alegria que eu preciso para continuar, a alegria que eu preciso para avançar, a alegria que eu preciso para prosseguir ao teu lado. Queridos, eu creio nisso, eu creio na bênção de Deus, eu creio no poder de Deus, e mais do que crer, irmãos, eu experimento isso na minha vida, porque Cristo tem sido uma realidade na minha vida, e eu vejo aqui muitos irmãos, muitas vidas de irmãos e irmãs queridas, onde Cristo também é uma grande realidade, uma realidade que produz uma alegria imensa, uma alegria em servir, uma alegria em orar, uma alegria em trabalhar aqui, uma alegria em se doar, uma alegria em louvar a Deus, em vir aqui, em cultuar. E isso é uma grande bênção, porque este é o verdadeiro sentido da vida, a alegria de ter comunhão com o Senhor, de tê-lo como Senhor das nossas vidas, Salvador das nossas vidas e motivo único para nós continuarmos vivendo e avançando. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidá-lo que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor e ore junto, pedindo a Ele a bênção para a sua vida, para a sua comunhão com Deus. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, pela beleza do Evangelho, pela maravilha, ó Deus, do Evangelho. Queremos te agradecer, ó Deus, pela beleza de Cristo, pelo poder de Cristo, pelo amor de Cristo por nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós sentimos o teu cuidado, ó Deus, sobre nossas vidas, e queremos te pedir, ó Deus, que esse cuidado, que esse amor, que essa beleza, ela seja estendida, Deus, a cada vida aqui nesta noite. Senhor, que cada um de nós aqui nesta noite possamos sair daqui com esta certeza, possamos caminhar com esta certeza, possamos ir para as nossas casas com essa certeza, possamos deitar com esta certeza, possamos dormir com essa certeza e possamos amanhã, ó Deus, levantar com essa certeza de que Tu nos ama e quer nos abençoar. Ó Senhor, colhe essas vidas aqui nas Tuas mãos, Senhor. Colhe, Senhor Deus, esses pedidos, esses sentimentos, ó Deus, aqui nas Tuas mãos poderosas. E derrama, ó Deus, o acalento, derrama o amor, derrama a graça, ó Deus, sobre todos nós, sobre o Teu povo, sobre as vidas, ó Deus, que estão entristecidas por terem sofrido, ó Deus, danos tão severos, perdas de familiares, de queridos, ó Deus. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre essas vidas. Usa, ó Deus, a Tua igreja para levar o conforto, levar uma palavra de esperança e salvação, ó Deus, para essas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, e renova em nós a fé e a alegria da comunhão contigo. Obrigado por tudo, ó Deus. Recebe este culto que te prestamos. Recebe as petições, ó Deus, que aqui são feitas em Teu nome, para a honra e glória do Teu nome e para a alegria do Teu povo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.